Vamos começar esta live. Quero agradecer todo mundo, né, que está participando, quem ainda vai entrar, que Deus, né, convide vocês a estarem conosco nesta live. Aí, antemão, já quero te agradecer, Maria, por esse convite ser aceito, para a glória de Deus, Glória. você ter aceitado participar com a gente dessa live, né, para apresentar a pessoa de Jesus para tantas pessoas. Eu tenho pesquisado e o cristianismo é a primeira, né, a maior influência religiosa que existe no mundo é o cristianismo. E apesar disso, nós somos 8 bilhões de cristãos, mas apesar de pessoas no mundo. Então, mas apesar disso, 3,9 bilhões não conhecem Jesus. Então é um dado muito grande, né? Um número muito grande. É assustador a gente pensar que, poxa, eu conheço Jesus, eu sei quem ele é, e tantas pessoas não sabem quem é ele, né? E o que ele pode fazer. Só uma curiosidade é que a maioria está na Ásia, no Oriente Médio e na África, mas há espalhados pelo mundo inteiro pessoas que não o conhecem. E o propósito desta live, né, dessa sequência de lives que nós vamos começar a partir de hoje, a partir dessa semana, é justamente para apresentar a pessoa de Jesus. E para a gente abrir essa live, você gostaria de falar alguma coisa antes de começarmos a responder as perguntas? Então, só agradecer mesmo o convite, né? Me senti assim honrada, lisonjeada, porque tem tanta gente, né, que sabe falar tão bem aí, né? Que tem uma eloquência aí para falar, e você me convidou. Eu sou simples e realmente estou aqui para compartilhar Jesus, que Ele é o amor da minha vida, né? Então, eu estou me sentindo assim muito honrada de poder fazer parte desse projeto e poder compartilhar Jesus, né, com todos aí, com o mundo, né? Esse é o nosso propósito de vida, né? Isso, Apresentar Ele e mostrar o que Ele veio fazer por nós e quem Ele é. exatamente. E você é simples, simples como Jesus, simples como ele é. E é por isso que eu tenho certeza que ele escolheu você para estar aqui nesse dia conosco, tá? Que bom. Então vamos lá. Mara, para quem não conhece Jesus, para quem não sabe quem é Jesus, fala pra gente um pouquinho quem é Jesus. Então, Nanda, eu acho que eu posso descrever Jesus como a melhor notícia da humanidade. É a melhor notícia que a humanidade poderia ter, é Jesus Cristo, sabe? Por que, né, que ele é a melhor notícia? Sabe quando às vezes a gente está num dia triste, num dia mal, e a gente recebe uma notícia ali que você vê que é um divisor de águas para sua vida, né? Por exemplo, você está desempregado, está fazendo entrevistas em N lugares diferentes, e às vezes você fez uma entrevista num lugar que você gostou, mas, né, você pensa assim, nem sei se eu vou passar, né, tô num momento ruim da vida e tudo mais. E aí, num dia qualquer, você recebe uma notícia que você que você será contratado, né, que você foi admitido naquele lugar. Então, assim, aquilo muda a sua vida, você começa a fazer planos, você começa a ter sonhos, você já começa a vislumbrar o seu futuro dali para frente. Da mesma forma, uma pessoa às vezes que está com um quadro de saúde negativo, esperando um resultado de uma biópsia para saber se às vezes aquele quadro vai evoluir para um câncer ou não, né? E aí, quando ela recebe a notícia de uma biópsia negativa, por exemplo, ela tem um divisor de águas, ela pode voltar a sonhar, ela pode voltar a pensar, né, no futuro. E então Jesus, né, eu digo que ele é a melhor notícia da humanidade, para a humanidade, porque ele foi o divisor de águas, né, e aí antes da gente, acho que antes da gente falar, né, quem ele é, porque se a gente fosse falar quem ele é na íntegra, né, a gente ia ter que ler a Bíblia inteira na live, porque a Bíblia ela vai dizer de Jesus, né, de Gênesis até Apocalipse, ela vai falar sobre Jesus Cristo. Então, é difícil a gente resumir em quem é Jesus, mas o que eu posso dizer é que ele é a melhor notícia, por quê?
Porque ele é o salvador da humanidade. Ele é o Senhor de toda a criação, né? A Bíblia diz que ele é o Senhor de toda a criação, que todas as coisas existem, né, para a glória dele, né? Tudo que existe veio por meio dele, para ele. Então, assim, a Bíblia também diz que ele é a imagem do Deus invisível, né? Então, Jesus foi a imagem, a expressão do amor de Deus por nós é Cristo. E aí eu acho que, pensando nisso, e até pensando um pouco nas outras perguntas, Nanda, não sei se eu vou entrar nas outras, mas para a gente falar sobre quem é Jesus, a gente precisa entender por que Jesus, né? Por que Jesus, né? Porque se a gente só for falar, Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus é o Senhor de toda a criação, Jesus é a expressão do amor de Deus por nós, quem não conhece vai falar assim, tá, mas eu não entendi para que esse Jesus, né? Por que ele precisou existir? Por que ele é o Salvador da humanidade? Por que eu precisava ser salvo? Por que Jesus teve que vir? Então, acho que a pergunta é por que Jesus? Jesus. Né? E aí, se você me der a liberdade, eu vou compartilhar assim, resumidamente, o plano de salvação, né? Para a gente entender assim, por que Jesus? E aí a gente vai entender quem é esse Jesus, que é a melhor notícia da humanidade, sabe? Eu acho que essa sua fala vai entrar muito bem, casar muito bem com uma outra pergunta que vai ter mais à frente. Mas se você quiser falar agora, também pode ficar à vontade. Então, acho que vai casar um pouquinho. Vai, sim. A gente vai misturando as perguntas aí. Vontade, a live é sua. Porque eu penso assim, né? A Bíblia diz lá em João que ele é a palavra, né? Era o verbo que se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, Jesus estava, né, com o Pai lá antes da criação do mundo, né? E depois a gente também vai falar sobre isso, que é uma das perguntas. Mas o que acontece? Vamos falar da gente primeiro, para vocês entenderem quem é Jesus. Então, a gente é humanidade. Aí você fala comigo assim, Mara, eu já conheço a história de Adão e Eva, a Eva é a culpada de ter comido fruto e tudo mais, mas a gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu lá atrás. Então, Deus criou o homem, né, e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, e ali, né, ele compartilhou com o homem atributos, né, do seu próprio caráter, né? Tem os atributos que não são compartilhados, mas tem aqueles que são compartilhados. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós tínhamos uma plena comunhão com Deus, a ponto de Deus vir, né, visitar o homem no jardim do Éden ali, às tardes, né, ao entardecer. E pensa nisso, né? Pensa você tomar um cafezinho com Jesus, né, com Deus. Imagina você sentar com o próprio Criador e poder compartilhar com ele. Então era assim, gente, era maravilhoso. Esse era o plano original. E Deus, né, permitiu, né, ele tem um livre-arbítrio ali, permitiu que ali tivesse, né, qualquer tipo de criatura. E uma das criaturas que estavam lá é a serpente, que a Bíblia mesmo vai dizer, né, chamada Satanás, né, em Apocalipse, vai falar que Satanás estava ali, né, no formato de uma serpente, como diz em Gênesis, e ele vai enganar a Eva. Para quê? Né, para ela comer o fruto só? Deus vai punir porque comeu um fruto? Não, não. Isso é até uma coisa que muita gente fica assim, nossa, mas poxa, só comer um fruto, né? Só comer uma maçã. E aí até é bom que a gente vai falar sobre isso, mas eu vou passar rapidamente, né, nessa questão. Então, Eva não foi enganada para comer uma fruta. Eva foi enganada para desobedecer a Deus, para transgredir a lei de Deus, porque Deus havia dado uma lei, né, dado uma ordem ali. Você pode comer de todas as frutas, menos daquela que está localizada no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva é enganada para desobedecer. Então ela não é só enganada para comer, ela é enganada para desobedecer. E com isso, né, Adão também desobedece e transgride a lei de Deus.
E aí, nesse momento, né, de transgressão, de quebra, né, de confiança, vamos dizer assim, né, a ordem que foi quebrada, é que entra o pecado, né, no mundo. E a Bíblia vai dizer, assim, que Deus não tenta ninguém, né? Quem tenta são os nossos desejos, nós somos tentados pelos nossos desejos que dão luz ao pecado. E isso gera uma morte física e espiritual. Então, naquele momento que a Eva aceitou, né, esse engano e comeu e desobedeceu a Deus, ela deu a luz ao pecado, né? O pecado de toda a humanidade. E aí houve uma separação de Deus e o homem, né? Então, aquela história bonita do café, da tarde, né, com Deus ali, ela acabou naquele momento da desobediência. E o pecado, né, as consequências do pecado, né, foram descritas depois na queda do homem, Gênesis 3, e até convido vocês a lerem, porque a gente precisa saber a nossa origem, né? Todo o cristão, né, todo mundo que quer conhecer Jesus precisa saber a origem dessa fé cristã, né? E a origem está lá no Gênesis, a gente precisa entender isso. Então, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus e tiveram as consequências. E aí, desde esse pecado, entrou o que no mundo? Entrou a morte, né? Entrou a maldade, entrou tudo que é ruim. E aí, eu, você, toda a humanidade, somos frutos de uma natureza pecaminosa, por causa desse pecado original. Então, tem muita gente que fala assim, mas eu não peco, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Infelizmente, a Bíblia vai dizer, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Tá lá em Romanos. Então, não tem exceções, né? Todo mundo caiu nessa. Virou parte da nossa natureza. E aí, lá em Gênesis mesmo, Deus já apresentava o Salvador, né? Já apresentava Cristo, já dava indícios de que viria alguém para cessar com o que Satanás fez, né? Então, quando Deus vai dar punição para a serpente, fala que a mulher vai ter um descendente que vai vencê-la. Então, Deus já está lhe dando indícios de Jesus Cristo. E depois que, né, o homem peca ali, até voltando um pouquinho, o homem fica com vergonha e se acha nu, né? Ele e a mulher e começa a se cobrir de folhas de figueira e tudo mais, tentando esconder ali o pecado, né? E é algo que a gente sempre faz até hoje, né? Tenta esconder as coisas erradas. E aí é tão engraçado, né? Que a gente pode até falar sobre a salvação, né? Tem muita gente que acha que vai ser salvo por obras, né? E eu vejo a salvação por obras muito parecido com a tentativa de Adão de cobrir a nudez com as folhas, sabe? Dá tudo errado. E aí, a história lá de Gênesis, gente, só para fechar, conta que Deus cobre os dois, Adão e Eva, com peles de animais. Então, se indica aí também um sacrifício de animal, que também indica o quê? Que Deus ia providenciar um substituto aí, né? E a Bíblia vai afirmar que Jesus foi o Cordeiro de Deus, né? Que deu sua vida por nós. Então, ali, tá vendo? Lá em Gênesis, Nanda, a gente já vai ver quem é Jesus, né? E é tão legal a gente pegar esses detalhes, porque quando tudo deu errado, né, no início, a gente já percebe que Deus já tem um plano perfeito para restaurar essa comunhão. Então, existem princípios invioláveis, né? Deus é santo, ele não compactua com o pecado. Então, no momento que Adão peca, ele se desliga de Deus. E aí, mesmo assim, já existe um plano perfeito de salvação de alguém que vai trazer essa reconexão, que é Cristo. Então, a gente vai lendo a Bíblia ali, o Antigo Testamento, todo ele vai apontar para Jesus. Né? Em Hebreus fala que o Antigo Testamento são sombras, né, do que já havia de acontecer. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente entende o Antigo Testamento. Né? É muito legal essa questão bíblica, assim, sabe?
Então, só fechando essa questão de Jesus, né? Quem é Jesus? Então, Jesus é esse Salvador. Ele é essa notícia, porque aí, pensa eu e você. Uma vez me perguntaram assim, mas Adão que pecou, por que eu tenho que pagar a dívida dele? O que eu tenho a ver com isso, com o pecado de Adão? Eu tenho a ver com isso. E aí o Felipe deu uma resposta, né? Meu marido deu uma resposta muito boa, que foi assim, por exemplo, né? Vamos falar da parte de empreendedorismo, empresários, né? O avô funda a empresa, faz a empresa crescer, prosperar, e ele fica rico com aquela empresa. Aí vem o filho e herda a empresa e gasta tudo, torra o dinheiro da empresa e empobrece. E aí o neto vai perguntar, né? O neto, aí eu pergunto, né? O neto, ele tem direito a ser rico ou né? Por que ele nasceu naquela condição de pobre ali, né? Ele poderia falar assim, eu não tenho nada a ver com o erro do meu pai. Eu quero o dinheiro do meu avô. Isso. Mas o pai gastou. Então, assim, da mesma forma, a gente pode pensar, né, em Adão. Adão tinha toda a riqueza, né? Ele era o avô, né? Mas ele mesmo, né? Ele e a Eva, eles se tornaram filho nessa historinha, né? Nessa ilustração que eu estou contando e gastaram tudo que poderiam, né? Gastaram a ficha ali e deixaram o pecado entrar. E aí a gente somos os netos, né? O que a gente tem a ver com isso? A gente não tem tanta coisa a ver, mas a gente vai sofrer as consequências da mesma forma, sabe? Exatamente, né? Como herdeiros deles. Exatamente. Como, né, eles são os nossos originais, né? Vamos dizer assim, de onde vieram toda a humanidade. Então, a gente tem que pensar mais ou menos nisso, né? Então, a gente é o neto ali que nasceu e vai ter que viver com essa consequência, né? Então, por isso que nós precisamos de Jesus, porque nós somos essas pessoas que nasceram já nessa condição pecaminosa, porque Adão pecou lá, o pecado original. E, então, quem é Jesus, né, Nanda? Jesus é a melhor notícia da humanidade, por quê? Porque nós estávamos em pecado, né, nessa natureza aí, sem, né, perdidos mesmo, sem rumo, né, sem saber o nosso destino, a gente não sabia nem a nossa origem, então, quanto mais o nosso destino, e aí Jesus vem para restaurar essa comunhão com Deus, e através da sua própria vida, né? Então, o Adão pecou, e aí Jesus vem como um homem sem pecado, ele não peca a vida dele inteira, e ele vai fazer essa justificação, né? Ele vai anular o poder do pecado sobre a humanidade. Né? E ele morre, ele ressuscita, que aí né, continua sendo a melhor notícia, e ele promete aí nos buscar para realmente a gente viver aquele plano original com Deus, aquela comunhão onde a gente vai estar face a face com Deus novamente. Então, esse é Jesus, né? Tem muito mais para falar sobre ele. Mas, né, quem é Jesus? Não dá para falar em uma live, realmente não dá para falar em uma live. Não dá. Mas resumindo, a gente precisa saber quem ele lá de Gênesis para a gente entender por que ele é tão importante para a gente. Então a gente já passa para a segunda pergunta, que é a seguinte: se Jesus já estava lá na criação, lá quando Deus, né, fez a terra, os céus, criou aí Adão, Eva, né? Então a gente pergunta assim: Jesus é Deus? Mas ele veio como filho de Deus? Ele é filho? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é só um profeta? O que é? Como que é? Como é que a gente responde essa pergunta para quem tem essa dúvida, né? Jesus é Deus? Jesus é filho de Deus? Jesus é homem? Como que você pode responder essas perguntas para ficar assim de forma clara, para que não tenhamos dúvidas nesses questionamentos, né, que muitas pessoas fazem. Quem não conhece, e às vezes até quem conhece, Mara, quem sabe, né, o mínimo de quem é Jesus, ainda tem essas questões, esses questionamentos, né, mas Jesus é Deus, né? Ele não é o filho de Deus? Ele fala, eu sou o filho do homem, mas eu sou Deus.
Como que a gente responde isso? Então, aí é tão legal, né? Que realmente dá um embaraço, né? Que aí às vezes a gente está orando, Deus, Jesus, Espírito Santo, Pai, Pai, irmão. Mas a gente, né, crê. Existem doutrinas por quê? Na Bíblia em si não tem um versículo que vai falar sobre a trindade, né? Com esse termo, trindade. Mas nós, ao lermos e interpretarmos aí todos né, os estudiosos aí da Bíblia e tudo mais, se eu estiver falando alguma besteira, alguém pode me corrigir. Eles entendem que Deus é um só Deus, né? E é difícil explicar isso, Nanda, compartilhado em 3 pessoas, né? Como é que eu posso dizer? O Pai, Criador, o Filho, Cristo, né? A forma humana ali, mas a Bíblia vai dizer que ele é 100% homem, mas 100% Deus. Então, ele, enquanto homem, ele também era Deus, então ele não deixou a divindade para ficar como homem. Ele, sendo homem, também era Deus, né? Mas ele esvaziou, né, de si mesmo ali para viver aqui. Então, Jesus foi tentado, Jesus tinha as emoções, Jesus, né, chorou, Jesus teve compaixão, a Natália até falou, eu e o pai somos um, mas ao mesmo tempo tem essa parte que ele fala, né, que ele também é um pai. Então, Deus é um em 3 pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que também, né, é uma pessoa que compartilha, o que eles compartilham? A mesma essência, o mesmo caráter, né? Eles compartilham a mesma natureza. Então, é um Deus em 3, né, em 3 pessoas ali. Como a gente pode... A natureza divina deles 3 é uma só. É uma só, mas a gente pode dizer assim, como se fosse corpo, alma e espírito. Você sabe que você tem um corpo, uma alma e um espírito, né? 3 em 1. Da mesma forma, é um Deus em 3, né? Compartilhado ali em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos 3 são Deus e todos 3 compartilham a mesma natureza e a mesma essência, o mesmo caráter, os mesmos atributos, são onipresente, onisciente, onipotente, imutáveis, né? Então, tem todas essas características aí, e que a Bíblia vai falar. Não existe um versículo específico que vai falar sobre trindade, tipo, existe a trindade, assim, assim, assim. Mas quando Jesus está conversando com Nicodemos, deixa eu até abrir aqui, ele vai falar sobre os 3. Ele vai falar assim, ó. Vê? Deixa eu procurar, estava com ele aberto aqui, mas eu acabei de fechar. Nicodemos. Se você quiser falar alguma coisa, eu vou abrindo aqui. A Mariana Salles, que está participando, ela colocou uma explicação muito, muito legal disso, né? Que é o Pai revela a graça, né? Jesus Cristo, ele revela a salvação. E o poder, né? E a obra vem do Espírito Santo. Então, acho que assim, a natureza divina única, mas podemos falar que cada um tem um objetivo, tem uma função. Seria correto a gente exemplificar dessa forma? Cada um tem a sua, como que eu posso dizer? A sua responsabilidade, mas não acho que essa palavra serve, não, sabe? Mas realmente, cada um revela uma parte, né, do plano completo, do plano perfeito de Deus. Sim. Mas aqui, ó, deixa eu tentar achar aqui o versículo que está dizendo sobre os 3. Eu vou tentar achar aqui ao tempo que a gente vai conversando, que eu até salvei ontem, mas ele não ficou salvo. Vai falar sobre Deus. Ele, no mesmo versículo, ele fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo e sobre o Filho, sabe? Sim. Eu vou achar
aqui, depois a gente vai falando e eu vou passando para vocês. Tá. Então, se a gente pode responder, né? Jesus é Deus, é filho de Deus, é homem, É Deus, é o é o Filho profeta, de Deus. que é? Ele é tudo. Ele é Ele é tudo isso. não, assim, né? As pessoas, né, acham muito, né? Tem muitas religiões que acham Cristo como um profeta, né? Alguém que veio para anunciar a salvação, que veio trazer uma mensagem de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele é Emanuel, Deus conosco, sabe? Então, a gente não pode pensar diferente disso. A gente não pode pensar que Jesus é um profeta, né? A Bíblia vai dizer também, né, que em Mateus, eu agora não me recordo, mas vai dizer assim que a multidão achava que Jesus era um profeta. E aí Jesus vai e pergunta, né, e quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? E aí vai trazer essa revelação, né? Até Jesus fala assim, né, não foi de você essa resposta, mas sim do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus é o Filho de Deus, né, enviado ali para nos salvar, mas ele é Deus também, né? Ele é a palavra, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus também é Deus. A única coisa que a gente não pode falar é que Jesus era um profeta, porque Jesus é Deus conosco, né? Então é realmente profeta é que muitas seitas ou muitas outras religiões acreditam ser Jesus, sabe? Mas a gente entende que Jesus realmente é o Filho de Deus encarnado, né? Que veio, viveu com a gente nessa terra, carne e osso, teve os mesmos sentimentos humanos, né? Passou pelas mesmas provações, foi tentado, e em tudo ele foi provado e aprovado, né? Então, ele morreu sem pecado. Então, ele veio realmente para refazer, né, aquilo que Adão acabou desfazendo com a desobediência. E isso é muito, muito bacana. Então, a gente realmente não pode afirmar que ele é um profeta. Ele é Deus, filho de Deus, e ele é o Deus, filho de Deus. Né, que é aquilo que eu falei, Deus é um só em três pessoas ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vi um vídeo uns dias atrás, né? Nas minhas pesquisas e estudos, que eu achei uma exemplificação muito legal disso, dessa questão de por que, né? Deus teve que dar o seu filho, né? Deus teve que mandar Jesus, porque Deus é imenso e gigante, ele não cabe em nós, né? De forma palpável. Então, Jesus veio, foi destituído de toda, né, a sua glória. Ele se humilhou mesmo para vir como homem, para que nós pudéssemos alcançá-lo, né? Para que a gente pudesse, para que ele pudesse caber em nós de alguma forma. Eu achei tão assim bonito ouvir isso. Acho que é de uma forma um pouco, eu não sei se eu posso dizer, lúdica, de dizer, né, que Deus cabe no abraço meu através de Cristo. Porque esse é o alcance que a gente tem. Se a gente puder palpar, né? Se for palpável, a gente tem. Esse eu achei legal, interessante compartilhar isso. É bem legal. E assim, né, é tão importante esse tema da gente pesquisar, né, sobre a Trindade mesmo, porque muitas religiões e assim, até correntes, né, protestantes, elas às vezes não acreditam na Trindade, né, acreditam em Deus Criador, Pai, o Filho, e às vezes não acreditam no Espírito Santo, acreditam como se fosse uma força, né? Então é muito bom a gente estudar sobre isso, porque a gente vai ver que Deus são três mesmo, né? E até em Mateus 28 vai falar, né? Em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali vai falar sobre as três pessoas, né? Como uma só. Só você falou assim, o Espírito Santo também é uma pessoa. Também é uma pessoa. E eu lembro que antes, né, da minha conversão, eu achava que o Espírito Santo era uma força espiritual, assim, até que eu descobri que não, que ele também é uma pessoa, sabe? E aí
Eu falei, então tá bom, agora eu já sei. E é importante a gente falar, porque tem muitas pessoas que ainda acreditam em muitos cristãos, muitos evangélicos, eles acreditam que o Espírito é uma força. E na verdade não é, né? Na verdade é uma pessoa. É Deus Espírito, né? E eu acho que vale até você depois fazer uma série sobre o Espírito Santo, né? Porque Nasce mais uma série. Graças a Deus. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Algumas pessoas estão falando que a tela tá preta, mas o que acontece? Eu acho que é uma questão de conexão. A sua não voltou, né, Mara? Não, a minha não voltou. Preta, né? Mas eu acho que é uma questão de conexão mesmo. Porque eu fiz testes com a Raíssa, deu certinho, mas teve um momento também que a minha ficou preta. Eu acho que é uma questão de conexão. Então, talvez sair e entrar de novo, né, para as pessoas que estão assistindo, seja uma opção. Vamos lá. Mara, Jesus veio, né, como homem, habitou entre nós. Ele, né, ele não é que ele não é o papel, não fez uma parte do papel da salvação, ele é a própria salvação. Mas ele teve alguns ensinamentos, porque ele foi mestre, né? Ele discipulou os discípulos dele aqui por 3 anos e ele ensinou muita coisa. Eu queria que você falasse, né, para as pessoas que estão assistindo, e quais foram esses principais ensinamentos que Jesus nos traz. Então, eu até pensei em falar vários, né? Mas Vamos focar nos principais. Vamos focar no principal, porque assim, até para todo mundo entender. Então, a gente falou lá do plano de salvação e tudo mais, né? Da desobediência, né? Qual foi o primeiro pecado? Foi a desobediência, foi comer o fruto, foi desobedecer a ordem de Deus. E qual que é o principal ensinamento, né? E o propósito de Jesus foi obedecer, né? Foi realmente desfazer aquilo que foi quebrado, né? Vamos dizer assim, o lance de Deus com a humanidade era a obediência lá, daquela simples, né? Aquela simples ordenança de não comer o fruto daquela árvore que estava no jardim. E aí Adão foi lá e quebrou e desobedeceu. E aí Jesus vem para nos ensinar a obedecer, né? Por quê? Jesus, em toda a sua vida, né, em todo o evangelho ali que vai falar do seu ministério, da sua vida aqui, Jesus obedeceu integralmente à vontade do Pai. Né? Ele teve muitas opções de desobedecer. Então, assim, o maior ensinamento que a gente tem que tirar disso é realmente a obediência integral à palavra de Deus. Esse é o principal ensinamento de Jesus, porque ele veio para anular aquela primeira desobediência, né? Então, ele veio fazer diferente, ele veio para obedecer. E aí, Jesus obedece em tudo, né? Na parte da cura, Deus, Jesus, né? Olha só, Jesus era Deus, né? Encarnado, mas ao mesmo tempo ele rogava ao Pai para que fosse feita a vontade dele em relação às curas, os milagres, né? Ele saía constantemente para orar, para falar com Deus, para ter o seu momento de intimidade com Deus, justamente para entender a vontade de Deus em todo o seu ministério. Lá no Getsemane, né, naquele momento ali de muita angústia, Jesus foi dizer, né, que seja feita a tua vontade. A minha vontade, né, afasta de mim esse cálice, né, mas eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui para te obedecer, né, trocando as palavras, né, se a gente for parar para observar, Jesus estava dizendo assim, eu vim para te obedecer. Então, o principal ensinamento de Jesus é a obediência. E a Bíblia ainda vai dizer, né, em João 15, que aquele que ama a Deus é aquele que obedece à palavra de Deus. Então, em casa até com uma outra pergunta que eu tinha visto, que era o que Jesus é para mim, né? E que
vale muito pensar sobre isso, sabe? Porque a gente não pode só pensar em Jesus, no que ele é para mim, é o que ele é mesmo, né, na íntegra. E ele é obediência plena, íntegra, constante, da palavra, da vontade de Deus revelada para a humanidade. E a gente encontra essa vontade revelada para mim e para a sua vida através da leitura da Bíblia, né? Através do livro que Jesus, que Deus, né, escreveu para nós. Então, eu, né, posso te responder que o principal ensinamento de Jesus foi obedecer, né? Tanto que uma vez, né, em Mateus, vai falar assim, que os fariseus estavam tentando pegar Jesus de todas as formas. E aí um perguntou assim, qual é o principal mandamento? E aí Jesus vai e responde, né? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a sua força, né? Um ouve GC, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Ele falou ouve GC não, né? O Senhor Deus é o único Senhor, amarás o teu Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o entendimento. Então, Jesus estava dizendo, né, que o principal ensinamento é a obediência à vontade de Deus. Então, eu creio que essa é a resposta aí, que emana todos os demais ensinamentos, porque não adianta, né, eu falar que Jesus ensinou o amor, mas o amor sem a obediência à vontade de Deus acaba virando, às vezes, lascívia ou imoralidade, ou esse amor pode ser desviado, sabe? Então, todos os ensinamentos de Jesus, Jesus ensinou sobre amizade, mas se essa amizade não está debaixo da vontade de Deus, né, revelada para mim, para a sua vida, ela não serve para a gente, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que submeter todas as coisas à vontade de Deus. Em 1 Coríntios 13 vai falar assim, sem amor, né, nada seria, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e sem amor nada seria como um sino que retine, né? O que é um sino, né? Isso eu aprendi com o meu marido. Ele não tem nada por dentro, ele só faz barulho, né? Por fora, ele bate. Se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que retine. E aí, vai parecer amor, mas não vai ser amor. Então, quando a gente vai entender o amor no contexto do ensinamento de Jesus, amar a Deus é obedecer às suas palavras. Então, tudo se resume na obediência mesmo. Porque amor é uma escolha, uma decisão, né, Mara? Não é um sentimento. Hoje eu acordei sentindo que eu vou amar a Mara. Não, eu escolho amar a Mara. Eu escolho amar a Deus sobre tudo, sobre todas as dificuldades, né? É uma escolha mesmo, uma decisão. E isso está diretamente ligado a obedecer, a obediência. Não tem. Mas deixa eu só complementar também alguns dos principais ensinamentos, né, de Jesus, porque obediência é sim, né, o principal. Mas eu acho que para a gente passar para a próxima pergunta, a gente precisa lembrar que um dos ensinamentos, né, para cumprir o propósito de Jesus aqui, é o arrependimento. Então, ele vem para ensinar o amor, que é obediência, o perdão, arrependimento, ele trouxe a fé, né? Ele ensina sobre a fé, humildade, serviço, né? E o arrependimento, ele está ligado à nossa próxima pergunta, né? Que é qual foi o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Né? Então, um dos ensinamentos de Jesus, ele está diretamente ligado a esse propósito. Eu acredito muito, né, que essa questão do arrependimento é quando a gente toma consciência né, do que a gente era, né? Quando a gente toma consciência, a gente percebe que a gente não é nada. E aí a gente começa a pensar que a gente precisa ir para o caminho correto, né? Sim. Então, o arrependimento, a metanoia, né, que a gente chama, ela é muito a mudança de rota, né? Então, Jesus veio trazer uma mudança de rota. Né? A gente estava caminhando ali para a perdição, né? Para o inferno,
para a desconexão total com Deus. E aí Jesus vem trazer, né, através da sua própria vida, né, nos converter, né, nos modificar, nos trazer esse arrependimento no sentido, não de sentimento, mas no sentido de compreensão, né? Porque a gente precisa pensar o evangelho com muita clareza, de consciência mesmo, né? Nada assim sentimental demais, porque quando a gente compreende que a gente nasceu numa condição pecaminosa e que a gente não tinha para onde ir, que realmente nosso destino estava selado como um destino de destruição, isso traz para a gente um desejo de mudança, né? De falar, não quero isso, né? De correção de rota, de arrependimento nesse sentido, não de arrependimento, ai, como eu sou uma pessoa ruim, só chora. Não, porque isso às vezes até é só uma simulação mesmo, né? Mas como uma consciência de, nossa, quem que eu sou na fila do pão para achar que eu sou merecedor de algo, né? Se não for Cristo fazendo a sua obra, eu estaria caminhando para o lago da perdição, né? Caminhando realmente para o inferno. Sim. Então, é muito mais consciente esse arrependimento, e aí volta na obediência, né? Corrige a rota e vai entender o que é o propósito de Deus para a nossa vida, e a gente vai entender o que é que nós precisamos, né? Aonde nós precisamos estar, porque é um lugar onde nós precisamos estar na vontade do Senhor, para a gente corrigir essa nossa natureza, para a gente ir buscando melhoria, né? Porque não tem nada que a gente possa fazer, Nanda, para ganhar salvação, né? Ela não vem por obras, né? Ela vem realmente pela graça de Deus. Então, não existe nada que eu possa fazer, é um presente. Eu falo assim que tem muita gente que me pergunta, eu falo que a salvação é tipo a energia da CEMIG. Ela tá passando aqui, entendeu? Se eu mostrar para você aqui uma tomada, ela vai estar passando, a energia está passando. Essa é a graça salvadora de Deus. Ela está aqui, acessível para todo mundo, né? Nós, se a gente falar todo mundo, só nesse caso aqui, vão entender todo mundo que a energia está aqui. E aí, você vai, e através da sua fé em Cristo, você faz a conexão nessa graça que nos foi dada. Então, assim, a única... né, acho que o único passo é crer, né? Crer em Cristo, crer nessa obra salvadora. E aí a gente recebe essa graça, e essa graça ela é transformadora, porque ela vem né, com o Espírito Santo ali que vai trabalhando no nosso interior. Então, o arrependimento, o propósito de Cristo realmente foi pagar o nosso preço. E aí, Nanda, eu queria dar um exemplo dos meus adolescentes, Fica à né? vontade. Rapidinho, gente. No sábado, no Saleiro, foi muito legal. Vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro esses exemplos. Vocês estão vendo, né? Que eu falo de tomada, que eu falo de herança. Mas no Saleiro aconteceu uma situação muito legal que vai dizer da obra de Jesus por nós. Olha só, vai resumir o plano de salvação. O Isaac, a gente fez um combinado com os... eu não ia falar o nome não, desculpa. Os adolescentes, né? A gente fez um combinado com eles de que se eles falassem palavras feias ou palavrões, cada um ia pagar 10 flexões, quem falasse. Então, era uma punição aí para o comportamento inadequado, né? E aí, o Isaac acabou falando uma palavra lá que ele nem achava que era um problema. Eu falei, eu já falei a palavra do Isaac, mas peço perdão, Isaac, não ia te expor. E aí, então vou voltar aqui. Um adolescente falou uma palavra inadequada. E aí, ele ia pagar 10 flexões. E todo mundo falou assim, paga, tá errado, não sei o que, não sei o que. E ele, não, eu não vou pagar não, não sei o que. E ele se recusando a pagar. Porque ele estava com vergonha de estar na frente das pessoas, saber será que ele ia fazer 10 flexões, né? Se os meninos iam zoar, o que ia acontecer. E aí, nós estamos em gincana e o William falou assim, então eu vou tirar 300 pontos da equipe. Na mesma hora, o Davi levantou e falou assim, eu posso pagar para ele? E aí, a gente já ia falar não, mas me veio um insight.
Falei assim, agora que eu vou explicar Jesus para esses meninos. Boa. E eu falei assim, pode, Davi, mas antes eu quero falar uma coisa. E aí eu falei assim, gente, vocês acham que o Isaac merece que o Davi faça por ele? Aí, não, porque quem errou foi o Isaac. E aí, depois, eu falei assim, pois é, da mesma forma, Jesus fez isso por nós. Nós somos o Isaac nessa hora. Nós estávamos, né, afundados nos nossos pecados, Uhum. sem consciência e a gente rejeitando, né, a salvação, não, nem sabendo por onde ia passar. E aí Jesus foi lá e falou assim: não, eles não vão ser, né? Não quero que eles morram por isso, não quero que eles enfrentem a morte eterna por esse erro. Eu vou. E aí Jesus vai e assume o nosso lugar, né? Da mesma forma que o Davi assumiu o lugar do Isaac e pagou as 10 flexões para que o Isaac não fosse punido, Jesus assumiu o nosso lugar, sabe, Nanda? E então o castigo que era para nós, né, que era realmente a separação completa de Deus, né, e a morte eterna, Jesus assumiu no nosso lugar. Ele se tornou maldito por nós, ele se tornou pecado, né, por nós, e ele não tinha culpa alguma, né? Da mesma forma, Davi não tinha nada a ver com a história. E aí ele assumiu o lugar ali e pagou as 10 flexões. Jesus, da mesma forma, ele assumiu o nosso lugar. Então, qual é o propósito de Jesus? Então, o propósito de Jesus realmente é ser esse que vai nos resgatar, que vai assumir o nosso lugar, para que a gente realmente se reconecte com Deus. Então, o propósito de Jesus foi esse, trazer a salvação através da própria morte, do próprio sacrifício, né, da própria Para vida. fazer esse resgate, né, Mara? Esse resgate. E o resgate foi com preço, né, de sangue, foi com a própria vida. Mas eu tenho uma boa notícia, que ele ressuscitou. E aí é essa graça salvadora, né, que nos alimenta mesmo, sabe? Então, é isso. Jesus assumiu o nosso lugar, pagou as nossas flexões. Pagou as flexões. Né? E nós temos a graça, né? Nós temos a graça a nosso dispor, mas a graça não foi de graça, né, pastora? A graça não foi de graça, porque um preço foi pago, né? As flexões, vamos usar isso, as flexões foi paga do meu lugar, eu não quis ir lá, eu não quis ir lá, eu não ia querer ser crucificado, eu não ia querer levar, né, uma cruz nas minhas costas, eu não queria carregar uma coroa de espinho. Mas veio alguém e falou assim, não, eu vou lá pagar esse preço por você. Você não merece não, mas eu vou lá. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar que a graça está disponível, né? Pela fé, nós temos acesso a essa graça, mas que a graça não foi de graça, né? É o arrependimento consciente que nos leva a obedecer e ter esse discernimento de que a graça não é de graça. Exatamente. E aí, por isso que eu tô falando que a gente precisa ter consciência, sabe? Porque arrependimento, quando a gente. Claro que, né, quando o Espírito Santo de Deus vai trabalhando isso, né, faz esse convencimento em nós, isso produz, né, um sentimento assim de realmente chorar, de se sentir, poxa, nossa, eu não mereço, né? De se humilhar mesmo na presença de Deus, mas tem que ser consciente, sabe? Tem que ter uma consciência tão profunda dessa obra para que a gente não esqueça disso, né? Não passe, não seja só um vento de emoções, mas que realmente seja algo que muda a nossa vida, e é isso, o arrependimento, né? Que é essa mudança, essa conversão, realmente essa volta, né? E aí você, ao invés de estar se afastando de Deus, você começa a se aproximar do Senhor, sabe? É a mudança de rota que a senhora falou. Muda tudo, né? Quando ele chega, a rota muda. Muda. Quem tá descendo vai começar a subir. E depois, né, a gente saber quem é Cristo, né? Por quê? Quem é Jesus? Por que Jesus? Né? Aquela explicação sensacional sobre a criação. Depois de sabermos que Jesus é Deus, é Filho de Deus, mas também é Deus.
que ele veio para nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão, sobre o arrependimento consciente, né? Que ele disponibiliza aí a graça para gente saber do propósito, né? Que o propósito da vinda de Jesus ao mundo é para nos salvar. Não tem outro propósito. O propósito dele é para nos salvar, para nos dar a remissão, para nos dar a oportunidade poxa, calma, esse lugar aqui não é para mim, mas eu tenho um acesso, né? Eu tenho uma nova oportunidade e a gente acessá-la, né? De alguma forma. E aí, depois dessas perguntas, você já respondeu um pouquinho, mas eu queria que você respondesse de novo. Quem é Jesus para você? Para você, Mara, quem é Jesus? Então, tem duas formas de responder essa pergunta e eu vou responder primeiro, né, gente? Jesus é, para mim, tudo que a Bíblia diz que Jesus é, né? Hoje, com essa consciência, né? E à medida que a gente vai estudando e aprendendo sobre Jesus, e eu te convido a fazer isso, você vai se apropriando de tudo que Jesus é na Bíblia para você, e é assim que tem que ser, porque que existe um perigo, às vezes, de eu me apropriar de uma forma de ver Jesus que não seja bíblica, que acaba que eu fico acomodada, né? Se eu falar assim, Jesus é amor, vou te dar um exemplo, porque é o que acontece, né? Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Não, né? Jesus é amor, ele é graça, ele é maravilhoso, mas por a gente achar, às vezes, que ele aceita tudo e tudo mais, a gente se conforma e continua na rota errada, né? E não vai procurar saber quem ele é de verdade e o que ele quer fazer em nós. Então, é muito perigoso, às vezes, a gente ficar só com o que Jesus é para mim. E aí eu vou te dar um exemplo, por quê? Se eu ficasse só com a primeira impressão que eu tive de Jesus, eu ia dizer que Jesus é um faxineiro. Conto essa história, né, da minha conversão, praticamente toda pregação, né, que eu tinha 8 anos, ali 7 para 8 anos, e eu participei de um culto infantil, e Jesus foi me apresentado, a obra de Jesus, né, o plano de salvação me foi apresentado como corações, né, tinha um coração cheio de sujeira lá, e aí Jesus entra e limpa, varre o coração. Jesus limpava o coração e deixava o coração brilhante, sorridente. Então, assim, naquele momento, eu achei que Jesus era um homenzinho faxineiro e eu via muito Chapolin Colorado, né? Então, eu achava que Jesus tomava uma pílula, né? E encolhia e entrava dentro de mim e ia limpar literalmente meu coração. Então, naquele momento, a primeira forma que Jesus se apresentou para mim foi como um faxineiro, que ia limpar meu coração, e por isso eu aceitei ele, que eu achei assim, nossa, eu acho que eu preciso de uma limpeza de coração. E aí depois eu fui conhecendo mais a Jesus, e aí eu fui descobrindo que ele é o Salvador, que ele é a melhor notícia, que ele é o amor da minha vida, que ele é a razão de existir da humanidade, né? Então, hoje, né, eu prefiro afirmar que Jesus é tudo que a Bíblia diz que Jesus é para mim. Porque se eu ficasse só com as minhas experiências pessoais, eu ia estar até limitando Cristo, né? E se eu ficar só com a primeira impressão, eu ia falando que Jesus era um faxineiro, né? Então, assim, por isso, às vezes é bom essa pergunta para fazer a gente refletir, mas ela é também é um alerta para a gente não deixar tudo só com uma primeira impressão, porque às vezes quando a gente conhece Jesus, vamos supor, você conheceu a Jesus porque Jesus curou alguém da sua família. E aí você começa a ver Jesus apenas como um médico, né? Não é nem médico, porque médico não cura, né? Você vê Jesus como um curandeiro. E aí você vai ficar só nisso, né? Jesus é o curandeiro e tal, e você se apega só nessa parte e você só se aproxima de Jesus quando você precisa de uma cura. Não,
Jesus é um cara que me deu uma casa. Aí você tem Jesus como um cara que só te dá coisas materiais. Então, assim, realmente a nossa primeira impressão de Jesus geralmente vai ser de acordo com a nossa necessidade naquele momento. Uhum. Mas nós precisamos buscar conhecer mais e mais quem ele é na Bíblia, né? Na biografia, vamos dizer assim, né? De Jesus, para a gente se apropriar de quem ele realmente é na íntegra. Então, é isso, sabe, Nanda? Então, A gente tem pra você consciência de entender. que ele é muito mais do que ele faz, né? Ele é, ele é, e ele é suficiente. Ele é. Na palavra fala, né? Eu sou. E ele é. Então aí a gente não pode ligar Jesus a limitá-lo, né? Só, ah, não, ele é o Deus que cura. Não, ele é o Deus que é, ele faz tudo. Ele não só cura. Aí ele é o Deus que provê, mas aí eu só busco a Jesus quando recorro a Jesus quando eu tô precisando de dinheiro. Cara, ele não é um banco, né? Então, mas essa questão de buscá-lo todos os dias é uma questão de ter relacionamento com Jesus, né? A gente precisa ter relacionamento com ele. É através da palavra, através do livro que Deus nos deixou, né? Eu crio relacionamento com ele buscando. Primeiro eu tenho que entender porque eu preciso, né, saber quem é. Para também ter as minhas próprias experiências, para saber quem ele é para mim, né? Para ter o meu testemunho, quem Jesus é para mim, né? Para mim ele é a boa notícia. Eu também tenho eu não falava que ele era o faxineiro não, mas eu sempre falo assim, Jesus é o meu resgatador, ele me tirou lá da lama. Eu era suja, o pó do pó. E ele me deu a mão e falou, vem comigo que vai ser diferente. E eu já era velha já, não era uma criança de 8 anos, né? Porque nem sempre Jesus é nos apresentado de forma correta. Ele nem sempre para as pessoas ele é apresentam Jesus como ele deve ser apresentado, que é dessa forma que você está falando, né? Às vezes é simplesmente participar dos ritos, eventos festivos, religiosos, né? Não vou não estou aqui para falar sobre religião, religiosidade. O assunto é quem é Jesus, né? Apresentar a pessoa de Jesus. E especificamente para mim, ele foi apresentado de forma errada, sabe? Que entra naquela questão de que Jesus conhece meu coração, né? Mas aí o meu subconsciente ele parece que apaga assim, nossa, mas Jesus também conhece meu pecado. Então, de forma inconsciente, a gente acaba abafando as coisas erradas que a gente faz, né? A gente acaba cobrindo os nossos pecados com a folhinha lá da figueira, igual Adão fez. E Jesus é amor, é bondade, é o manso e humilde, mas Jesus é a verdade, Jesus é a justiça. Então, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode esquecer, né? A gente precisa ter essa consciência verdadeira de quem ele é. Né? Não é só colocar, não é pegar e colocar Jesus como um band-aid, né? Nas nossas feridas, não. Jesus ele é a ferida que tem que ser aberta, tem que ser mexida para que depois ela seja fechada e a gente viver de verdade, né? Viver na verdade no caminho que ele nos apresenta. Exatamente isso, Nanda. A gente precisa realmente conhecer, né? Se aproximar, entender quem ele é, justamente para a gente não colocar ele só na onde a gente quer, né? Jesus está na prateleira ali, aí eu pego na hora que eu preciso, sabe? Ou só para aquilo, porque tem muita gente, assim, já ouvi pessoas falando assim, para que você ora? Deus tem mais coisas para fazer do que ficar escutando uma oração porque você quer fazer uma viagem, né? Alguma coisa assim, sabe? Já ouvi gente falando assim, não, eu falei assim, não, eu preciso orar para eu ir bem nessa prova e tudo mais, eu conseguir passar e tudo mais. E a pessoa falou, oh, Deus tá mais preocupado com a fome na África, que Deus tá querendo saber de sua prova, sabe? Então, assim,
Às vezes essas falas revelam, sabe, Nanda, onde a pessoa colocou Jesus, né? Como ela vê Jesus para ela é só isso. Deus é Deus das causas importantes. Uhum. Então ele não se preocupa comigo. E quando a gente vai conhecendo Jesus, né, a gente percebe que ele se preocupa com os detalhes, né? Olha só, olha nós duas aqui, né, falando sobre Jesus, né? Como que ele se preocupa com os detalhes, né, desse projeto tão maravilhoso. Então, por isso a gente precisa conhecer ele mais e mais e mais, sabe? E essa questão também de colocá-lo num lugar tem muito a ver, assim, eu acho que tem muito a ver somente com as próprias necessidades. E Jesus não é isso, né? Ele não busca, porque Jesus é o amor, e o amor não busca interesses próprios, né? Então, a obediência, o propósito, o amor, ele não tem a ver com a gente, né? Não é sobre nós. Né? Se fosse sobre mim, eu não estava aqui, não. Se fosse escolha só minha, eu ia estar debaixo de um ar-condicionado, sentado no sofá, assistindo alguma série. Mas ele me mostrou que não é sobre mim, sabe? Ele me mostrou que o propósito não é isso. Então, assim, o intuito de mostrar e apresentar a pessoa de Jesus para as pessoas através de live, através, seja lá qual for o projeto que ele planta no nosso coração, é enviar a mensagem. É falar para as pessoas, ei, ele está aqui, ele existe, ele é vivo, sabe? E não, Senhor, eu quero uma xícara. Eu quero uma xícara. É nos detalhes pequenos, sabe? Não é só por uma cura, por um milagre grandioso, mas pelas coisas pequenas, né? Não é só colocar ali naquela prateleira e falar assim, não, quando eu precisar de Jesus, eu vou lá e pego ele. Quando eu precisar da palavra, eu vou lá e leio ela, sabe? É ter esse relacionamento, mas ter esse entendimento, né, Mara, de que a gente pode buscar o tempo todo, o tempo inteiro. E ele é onisciente, ele vai ver as minhas orações. Por que eu vou orar igual você exemplificou? Por que eu vou orar? Ele está se preocupando com as coisas lá na África? Claro que tá. Ele está se preocupando com a guerra na Síria? Claro que tá. Mas ele também está preocupando aqui comigo, né? Com as minhas outras lives, com os outros convidados, com você, com seu filho, né? Com a próxima mamada do João, com, sei lá, com as mínimas coisas, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele está aqui comigo, mas ele também está aí com você, né? E com todos que estão na live, com todos que vão estar, para conhecê-lo, para saber que é possível a gente ter a presença dele, né? Conhecê-lo verdadeiramente. E o propósito de tudo isso, é apresentá-lo, sabe? Para quem não conhece, para quem não tem acesso. Um dia eu não tive acesso, assim como você também não teve acesso, não sabia, né, que tinha esse acesso. Ah, não, eu sou muito pecadora, eu sou suja. Jesus não vai me querer, não. Ele é muito limpo. Eu não posso estar perto de uma pessoa assim. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Eu converso com algumas pessoas que não são convertidas, não são cristãs, e falam assim, não, eu vou ajeitar umas coisas e depois eu vou lá conhecer ele. Cara, não é assim. Não é assim, vou ficar limpo, depois eu vou para Cristo. Não, vem para Cristo que você vai ficar limpo, né? Porque o primeiro passo é conhecê-lo. Aí depois deixa o resto com ele, né? Deixa o resto com ele que ele vai fazer. E eu tô muito feliz por poder ter o privilégio, sabe, de Deus ter plantado esse projeto no meu coração, porque eu aprendo muito, sabe? Não tem forma melhor de aprender do que tá aqui com você nessa live, na nossa primeira, de muitas em nome de Jesus. Então, e aí eu pergunto para você quem é Jesus, mesmo já sabendo quem é, eu ainda descubro mais alguma coisa, e a minha expectativa é de apresentá-lo para as pessoas e realmente mostrar, sabe, verdadeiramente o que ele é, o que ele faz, o que ele pode fazer, porque ele pode, não limitá-lo a nada, não limitá-lo a uma prateleira, não limitá-lo, né, ao pecado daquela pessoa, porque ele pode fazer
infinitamente mais do que a nossa mente humana possa imaginar. E eu aprendi tanta coisa. Olha que eu pesquisei muita coisa, estudei muita coisa, mas só com essa live aqui eu já aprendi tanta coisa que para mim é muito gratificante. Eu espero que tenha sido para você também falar sobre ele, porque é muito gostoso, né, Mara? Falar sobre Jesus é muito bom. Então, a gente fica a tarde inteira, se puder deixar. Fala não. A tarde inteira é pouco, a tarde inteira ainda é pouco. Nanda, e assim, né, só para fechar, assim, né, que você falou uma coisa tão bacana, e até para as pessoas que estão participando ou que vão ver essa live depois, que tem uma passagem específica, né, que me chama muita atenção, que está lá em Lucas 13, de Jesus, quando ele endireita uma mulher que está encurvada. E essa é uma passagem que mexe muito comigo, por quê? Porque eu fico pensando, a mulher estava há 18 anos, né, sendo aprisionada por Satanás, Jesus fala isso, né? E ela fica encurvada. E aí eu sempre fico imaginando, você pensa, 18 anos encurvado, o que você enxerga em 18 anos encurvado, né? Sua visão é tão limitada, você fica olhando apenas ali para aquilo que está no chão. Você olha para baixo, literalmente, se você quiser virar e para olhar para uma pessoa, você tem que ter um trabalho, é tão desconfortável. E aí, Jesus, depois de 18 anos, ele vê aquela mulher, ele chama aquela mulher e ele cura aquela mulher, sabe? E aí eu vejo quando a gente é apresentado a Jesus, como a gente está, né, encurvado. Aquela mulher foi 18 anos, eu fui 8 anos, né? Porque eu me converti aos 8. Você, não sei com quantos anos, qual que era a sua idade quando você converteu, mas assim, a gente ficou tantos anos, né, olhando para uma perspectiva tão limitada, porque a gente via Jesus com esse olhar, né, que nos foi apresentado às vezes em algum momento, às vezes a gente tem esse Jesus ali que só cabe dentro da nossa visão que está limitada, sabe? E aí, com esse projeto, Nanda, é a mesma coisa de Jesus estar se aproximando de você que vai ver essa live, que você está vendo essa live. Jesus está querendo curar você, né? Está querendo endireitar você, está querendo abrir as suas perspectivas, fazer você olhar para frente e para cima. E aí a Bíblia diz que ela olhou para Jesus, né? Imagina, depois de 18 anos olhando para o chão, o primeiro olhar que ela vê é o de Jesus. Eu fico assim, né? Dá vontade de chorar, porque foi isso que aconteceu quando eu tinha 8 anos. Eu olhei e vi Jesus, né? E aí, depois daquele momento, eu quis conhecê-lo. Da mesma, a Mari até falou assim, converteu aos 18 anos. Então, assim, é 18 anos. E aí, quando ela vai olhar, Deus abre as nossas perspectivas, Ele amplia os nossos horizontes. Quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma ampliação da visão. Quando a gente entende o propósito de Jesus, a nossa vida muda. Por isso que eu falei que Jesus é a melhor notícia para a humanidade, porque é um divisor de águas para todos aqueles que o conhecem. Quando você entende a obra redentora e salvadora de Jesus por mim e por você, sua vida muda, seu futuro muda, seus sonhos mudam, seus planos mudam, porque você começa a querer realmente estar com Ele, né, a ver como Ele vê, né, a estar ver, né, da mesma forma que Jesus via, né, endireitado. Então, ter essa visão, sabe? Então, assim, eu não sei se ia falar sobre essa passagem, né, mas assim, eu queria realmente trazer isso, assim, deixar isso como um recado, uma palavra de Deus para sua vida. Se você nunca leu essa passagem, leia com esse olhar, né? Ele traz para nós uma nova perspectiva de vida. E quando a gente sai, né, de um olhar que a gente está olhando para baixo, a gente acaba vendo só nosso umbigo, né? Quando a gente está encurvado, a gente vê o quê? Vê a gente, só né? Meus pés, meu umbigo, para onde que eu vou? Eu. Exatamente. A gente vem mais no eu. E aí Jesus vem e nos toca, e nos olha, e nos endireita. Eu acho que isso é, assim,
muito lindo, é maravilhoso. Para mim, é a passagem, assim, que exemplifica conhecer Jesus, sabe? É, e o convite que eu faço para todo mundo é que conheça Jesus, né? Que consiga olhar para Ele e sair, né, desse lugar de aprisionamento, porque é isso. Se você não está com Cristo, infelizmente você está ali no império das trevas, mas Deus veio para te resgatar para o reino da luz. Então, ele veio para realmente mudar a sua perspectiva de vida e trazer um novo olhar para a sua vida a partir de agora. Então, é isso. Ele é tudo isso e mais um pouco. E muito mais, né? Mas um pouco e muito mais. Mas um pouco é muito mais. Pois é, e assim, a gente compartilhar, né, as boas novas, né? O evangelho significa boas novas, né? Que é aquilo que você falou, que ele é a boa notícia, né? Ele é a melhor notícia que tem. Então, assim, como eu disse no início do vídeo, tem bilhões de pessoas que não conhecem Jesus, não sabem quem ele é. Sabe? Um dia eu não sabia quem ele é, o que ele podia fazer e o poder dele sobre mim, sobre o mundo, sobre a humanidade. Então, vamos tirar aqui, assim, de 8 pessoas que a gente conhece, imagina que 3 delas nem conheçam Jesus. Sabe? Então, de 8 pessoas, a cada 8 pessoas, 3 não conhecem. Então, a gente precisa, sabe, propagar essa boa nova mesmo. A gente precisa propagar o nome dele, a gente precisa espalhar para os 4 cantos do mundo quem é Jesus, sabe? Que ele é a boa notícia, ele é o amor, ele é o caminho, a verdade, a vida, sabe? E deixar que isso chegue nos cantos mais remotos do mundo, sabe? Assim, eu sou... Outro dia, engraçado, que olha que veio aqui na minha memória. Outro dia alguém falou assim, nossa, vai fazer um canal, mais um. Eu falei, glória a Deus, mais um. Se eu faço esse canal agora e abro esse canal, essa live, e a Mara faz mais um amanhã, e aí alguém que está participando abre mais um, é mais um, gente, né? Não é, nossa, não é só mais um, é mais uma pessoa que está fazendo, é mais uma pessoa para alcançar outras pessoas. Então, assim, para que a nossa mente ela seja renovada mesmo nesse sentido de que apresentar Jesus não será mais uma, será, glória a Deus, vai ser mais uma, não é só mais uma que vai tentar e que vai conseguir, para a glória de Deus, né, apresentar Ele para milhares de pessoas. Eu creio nisso, porque eu né, vivo naquilo que eu creio, não naquilo que eu vejo. E, Nanda, se a gente parar para pensar assim, né, na minha conversão, eu só fui em só mais um culto infantil, né? Mas foi o culto infantil que mudou a minha vida. Podia ter 30 crianças lá, 50 crianças, podia ter 10 crianças, mas a minha vida foi alcançada e isso não tem preço que pague. Essa live pode ter 1 milhão de pessoas, pode ter 5 pessoas, pode não ter nenhuma pessoa, vai ficar gravado. Se ela alcançar uma. Mas se é a propósito do Senhor usar a sua vida para falar sobre Jesus, ele sabe para quem ele, né, onde ele precisa chegar, onde esse vídeo precisa chegar, e ele vai fazer isso acontecer. Então, assim, glória a Deus por isso, porque na sua conversão não foi só mais um culto, né? Tantas igrejas têm cultos aí diariamente, mas foi o culto, ou foi o momento, ou foi a pessoa que te alcançou, sabe, Nanda? Então, é assim que a gente tem que pensar, porque a gente foi alcançado por só mais um, né? Para parar para pensar, mas como isso fez diferença na minha vida, como isso fez diferença na sua vida. Então, continue, né? Persevere, entenda que é só mais um, mas é um para alguém que vai ser um divisor de águas. Eu me converti mesmo aos 34 segundo tempo, aos 34. E eu, mesmo vindo de berço cristão, né? O Jesus que foi me apresentado na minha infância, ele era aquele Jesus que a gente falou que, né, era o necessário. Eu com dor,
eu preciso de uma cura, eu preciso de um remédio, preciso, né? Era o remédio na hora da dor, era o banco na hora da escassez, sabe? Então, o Jesus que me foi apresentado foi esse. Mas aí eu fui num evento, e não foi só mais um evento. Então, lá, o preletor, né, ele ministrou, e a última pergunta da noite foi falar sobre a resposta. E a resposta de todo o evento era Jesus, sabe? Aí foi legal que ele fez o apelo. Eu nunca tinha assistido um apelo na minha vida. E aí eu levantei minha mão, né? Todo mundo levantou e eu levantei também, né? Mal sabia eu, naquele dia, que Jesus tinha me encontrado. Na verdade, ele já sabia que eu existia, mas que eu tinha esbarrado com ele ali, e dali pra frente tudo ia mudar. E como mudou, Mara? Como mudou, sabe? Então, se eu tô aqui hoje, é por ele, por causa dele, sabe? Para ele, em obediência a ele, né? É para seguir realmente o ensinamento principal que ele nos deixa de obediência, né? E também um mandamento, um recadinho que ele põe na palavra, né? Ide, né? Levai meu evangelho, propagai a toda criatura, né? Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nosso objetivo é esse, nosso propósito é esse. E se a gente deixa de lado isso, a gente vai ter o quê? Né? Mas é isso. Marinha, foi assim, nossa, um prazer imenso você abrir a live, sabe? Dessa temporada, né? Conhecendo a pessoa de Jesus. Nós ainda vamos ter mais 3 convidados também. E hoje nós vamos divulgar a próxima convidada. E eu gostaria de agradecer muito e agradecer a Jesus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado. Você é uma pessoa que reflete Cristo, sabe? Você emana o amor de Jesus. Até uma das participantes, eu não quero falar muito dela não, porque ela é minha mãe. Ela falou assim, Mara, você traz uma paz muito grande. E você é uma paz, você é a paz de Cristo mesmo. Então, quem vive Cristo, reflete Cristo. Eu ia falar isso com você, que você reflete Cristo, sabe? Que Deus abençoe. Que você continue na caminhada, que Cristo te fortaleça cada vez mais, para que você, né, com seu chamado pastoral, você alcance muitas almas, ganhe muitas almas para Ele, sabe? Mostrando, elevando quem é Jesus, né? Quem é esse Jesus tão lindo que a gente conhece? Porque é difícil, ele fala assim, não, gente, eu conheço Jesus, como que fulano não conhece? Como que ela não tem essa referência? Mas existem milhares. Então, que o seu chamado também alcance milhares de pessoas, milhares de almas, sabe? Porque eu quero, assim como você, estar na eternidade com Jesus, com as pessoas que a gente ama, né? Mas antes disso, eu quero apresentá-lo para as pessoas estarem lá conosco, né? Para o mesmo caminho. Muito obrigada mesmo, Mara. Muito obrigada. Quero agradecer também as pessoas que entraram, que permaneceram na live, as que não puderam, porque a gente sabe que esse horário é complicado para quem trabalha, né? Mas a boa notícia é que vai ficar gravado no Instagram e nós também vamos deixar no YouTube, na página do YouTube. Quem não é inscrito no YouTube, vai lá, gente, dá essa forcinha pra gente. Curte o vídeo, compartilha, né? Porque isso também é cumprir o ídolo do Senhor. Vai que você tem ali um primo que não é convertido, uma tia, né? Bota lá no grupo de família. Deu BO, manda essa mensagem no grupo de família, que já é uma dica maravilhosa. Mas coloca o link lá que vai dar bom. E eu gostaria de agradecer a todos. E para nos acompanhar no Instagram, que a gente vai sempre mandar os horários, né? Os dias das lives, das próximas lives, estão sendo gerados outros temas. E para a glória de Deus, eu creio que já deu tudo certo. E que o nome dele vai ser glorificado aqui nesse canal, nesse projeto. Amém? Muito obrigada, viu, Marinha? Muito obrigada mesmo. E até a próxima, porque esse aqui não é o único, não, tá? A próxima pode me chamar.
Muito obrigada, viu? Boa tarde para você. Jesus te abençoe. Amém. Um Tchau. Um beijo. beijo para todo mundo, Tchau. Deus gente. abençoe. Obrigada. Um abraço, Graças a Deus. Tchau. Gabriela, Mari. Beijo. Até mais. Obrigada. Tchau.